Continuação da leitura do capítulo 2 do livro Com Vergonha do Evangelho de John MacArthur. Uma comunidade compartilhadora. A igreja havia iniciado como uma comunidade compartilhadora. Atos 4, 32 a 37 afirma: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Tinham verdadeira unidade espiritual. A congregação desabrochara e florescera, ao ponto de incluir milhares de pessoas, e continuamente se multiplicava. Uma era a mente e um o coração. Não se tratava apenas de pertencerem à mesma organização, e sim de possuírem verdadeira unidade espiritual. Manifestavam unidade em seu crer e pensavam com unanimidade. Eram, no sentido mais pleno da expressão, um corpo, um organismo com uma só alma e um só palpitar de coração. Preocupavam-se uns com os outros e com o ganhar do mundo para Cristo. Estavam ocupados demais com essas prioridades, não encontrando ocasião para se preocuparem consigo mesmos. Todos cuidavam uns dos outros, de forma que as necessidades de todos eram supridas. O egoísmo, portanto, era considerado desnecessário. Que linda preocupação! Quão doce e rica deve ter sido a comunhão deles! Compartilhavam todas as suas posses. Muitos entendem incorretamente esta passagem. Compartilhavam tudo o que tinham. Não significa que eles viviam em uma comuna. Lembre-se que durante o Pentecostes, Jerusalém ficava cheia de peregrinos que vinham para a festa. Por ocasião das festividades religiosas, Jerusalém chegava a abrigar cerca de 1 milhão de pessoas. Estas, obviamente, precisavam de casa e comida, visto que não havia hospedaria suficiente para acomodar toda essa multidão. Por isso, os crentes costumavam abrir suas casas e permitir que outras pessoas convivessem ali com eles. Inesperadamente, no Pentecostes daquele ano, centenas de pessoas abraçaram a fé em Cristo e começaram a ganhar seus amigos e familiares para Cristo. É certo que muitos destes permaneceram em Jerusalém, a fim de aprenderem o ensino dos apóstolos. As pressões financeiras sobre essas pessoas e seus hospedeiros devem ter sido tremendas. Além disso, existia muita gente pobre em Jerusalém. O ganho de muitos crentes provavelmente sofreu cortes quando eles testemunharam a sua fé em Jesus. Para contornar essa situação, todos os crentes estavam dispostos a compartilhar o que possuíram. Não eram uma comuna. Eles não haviam se tirado da sociedade, abandonado seus empregos, estabelecido uma bolsa comum, passando a viver em um edifício ou acampamento comum. Atos 2 descreve o que eles estavam fazendo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isto era uma comunidade espiritual, não um claustro. Os crentes ainda tinham suas próprias casas, pois continuavam partindo o pão em suas casas, ou seja, participavam da ceia em suas casas particulares. Vender e distribuir, no verso 45, são verbos que se encontram no tempo perfeito, sugerindo que o vender e o partilhar ocorriam a todo tempo. Não houve um dado momento que a comunidade vendeu tudo o que possuía e reuniu todos os recursos.
Havia um processo contínuo no qual os que possuíam os recursos partilhavam-nos com os crentes que não os tinham. Eles não viviam abrigados em uma comuna. Tampouco ergueram barracas para acomodar a todos. Isso teria arruinado a prioridade da unidade da família. Prioridade esta que foi ordenada por Deus, que designou a família para ser independente e funcionar como os tijolos que constituem a sociedade e como instrumento para transmitir a verdade e a justiça de uma geração para outra. As pessoas vendiam suas posses, seus bens móveis e imóveis e compartilhavam o produto, ao saberem que outros estavam em necessidades. Paulo ordenou que o contribuir fosse realizado com este mesmo espírito. Ele instou os coríntios a serem generosos em contribuir para as necessidades dos santos na Macedônia, dizendo: a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Isto é diferente daquilo que fazemos hoje? Não, se nossas igrejas forem sadias. Os cristãos, ao encontrarem um irmão ou uma irmã enfrentando necessidades, devem ter o desejo natural de supri-las. Isto é, o que os primeiros cristãos estavam fazendo. Os que vendiam seus bens faziam-no espontaneamente. Este fato se torna um ponto crucial ao analisar o pecado de Ananias e Safira. Eram alimentados por pregação poderosa. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A pregação era ousada e poderosa. Eles não se envergonhavam do Evangelho, embora houvesse muita perseguição naqueles dias. Aliás, o texto revela explicitamente que pregavam a respeito da ressurreição. Esta era a verdade que lhes estava causando problemas. No início desse mesmo capítulo de Atos, aprendemos que os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, que estavam muito perturbados pelo fato de os apóstolos estarem ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João e os colocaram na prisão. Pedro e João não estavam procurando ganhar a aprovação dos saduceus e dos sacerdotes por pregar a mensagem que estes queriam ouvir. Eles corajosamente proclamaram aquilo que mais ofendia aqueles homens. Recusaram-se a minimizar as grandes doutrinas da palavra de Deus a fim de livrarem-se da ofensa. Jamais deixaram de pregar a mensagem bíblica porque esta poderia ofender alguém. O ministério de pregação dos apóstolos incluía a doutrina assim como o evangelismo. Atos 2,42 declara que os crentes se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esse rebanho era bem nutrido, mas ao mesmo tempo voraz. A igreja de Jerusalém deve ter sido excelente lugar de comunhão. Eles não seguiam qualquer uma das agradáveis técnicas de marketing da atualidade, mas sim uma comunhão calorosa e verdadeira. De forma amorosa, supriam as verdadeiras necessidades uns dos outros. Eles contavam com um ensino rico e amplo. Atos 2,42 nos conta que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nada disso foi planejado com o intuito de atrair os incrédulos. Não obstante, novas pessoas continuavam a se converter, e o Senhor continuava acrescentando à igreja, dia após dia, os que iam sendo salvos. O modelo positivo. Lucas relata como os recursos eram partilhados entre os crentes necessitados. Os que tinham propriedades e posses em excesso venderam-nas e trouxeram o dinheiro dessa venda aos pés dos apóstolos. Os apóstolos distribuíam os recursos aos que estavam em necessidade. Através desse sistema bem simples, todas as necessidades foram supridas. Em essência, é o mesmo sistema que usamos hoje ao recebermos uma oferta na igreja. O dinheiro é colocado em um fundo, o qual os líderes da igreja têm a responsabilidade de administrar. Barnabé é o exemplo específico que Lucas escolheu para apresentar como modelo espiritual. Barnabé era um apelido que significava filho da consolação. Aparentemente, esse homem, José, um levita de Chipre, tinha o dom da consolação, então lhe foi dado um apelido apropriado. Mais tarde, Barnabé acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária.
Barnabé era um levita, membro da tribo sacerdotal de Israel. É improvável que ele, um sacerdote, tenha sido um homem rico. De alguma forma, entretanto, adquiriram uma propriedade. Vendeu-a e trouxe o dinheiro para os apóstolos distribuírem. Ele não pediu reconhecimento, não procurou controlar a maneira como o dinheiro seria utilizado, simplesmente o entregou. O que fica evidente em Atos 4 é que Barnabé fez essa oferta com amor, que partiu de um coração puro, motivado tão somente pela bênção de contribuir. E podemos pressupor que muitos outros da igreja de Jerusalém fizeram o mesmo. Um modelo negativo, mas nem todos agiram segundo o exemplo de Barnabé. A história que vem a seguir estabelece o surpreendente contraste à situação da igreja em Atos 4. É chocante encontrarmos pecado nessa igreja. É estarrecedor contemplarmos a descarada falsidade que Ananias e Safira tramaram contar. E acima de tudo, é surpreendente o quão severamente Deus lidou com o pecado deles. Um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como Satanás encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos 5, de 1 a 11. Em meio à generosidade, ao sacrifício e ao altruísmo dos santos de Jerusalém, havia uma exceção. O pecado de Ananias proliferou graças às sementes da avareza e do engano, tornando-se para o livro de Atos o que o pecado de Acã foi para o livro de Josué. Ambos foram atos enganosos, avarentos e egoístas que interromperam o vitorioso progresso do povo de Deus e trouxeram o pecado para dentro do arraial, no auge do triunfo. Os santos de Jerusalém estavam contribuindo motivados por um coração cheio do Espírito Santo. O pecado de Ananias revelou um coração cheio de Satanás. O contraste entre o final do 4º capítulo e o começo do 5º dificilmente poderia ser mais dramático. O nome de Ananias significa "o Senhor é gracioso", Safira significa bela. O ato deles foi tudo menos gracioso e belo. Vendo que outros estavam vendendo suas propriedades e entregando o dinheiro aos apóstolos, eles propuseram fazer o mesmo. O verso 2 nos diz que, entretanto, na hora de contribuir, retiveram parte do dinheiro para si. Está claro que os dois estavam envolvidos na trama. O fermento dos fariseus. Qual foi a motivação deles? Queriam um pouco de prestígio espiritual. Desejavam que parecesse estarem contribuindo sacrificialmente e ao mesmo tempo guardavam parte do dinheiro para si mesmos. Isso sugere que eles amavam o dinheiro. Paulo escreveu a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E esse foi sem dúvidas o caso de Ananias e Safira. A carta aos Hebreus os exorta: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Na história de Ananias, encontramos dois personagens que estão tão contaminados pelo amor ao dinheiro que estão dispostos a conspirar juntos para cometerem uma hipocrisia notória.
Venderam a sua terra, mas em vez de entregarem todo o produto da venda ao Senhor, como haviam prometido, deram apenas uma parte, como se fora toda a quantia obtida na venda. Com esse jogo de interesses, pensaram que poderiam ficar com a admiração espiritual e algum dinheiro. O pecado deles não consistiu no fato de não terem dado todo o dinheiro. Não havia qualquer exigência para que entregassem tudo. Tinham pleno direito de reter ou dar o que desejassem. Não precisavam sequer vender a propriedade. Toda a oferta era voluntária, como toda a contribuição mencionada no Novo Testamento. O pecado deles foi a mentira. Evidentemente fizeram um voto ao Espírito Santo diante da congregação. Mentiram a toda a congregação, mas pior do que isso, mentiram para Deus. Talvez pensaram que este seria um pecado secreto, mas não ficou em secreto por muito tempo. O próprio Deus o expôs à congregação. Sejamos honestos, esse tipo de hipocrisia não é um pecado incomum, nem é aquele tipo de pecado que tendemos a pensar ser hediondo. Muitas pessoas contribuem sob falsos pretextos. Esse pecado é equivalente a um homem que enrola algumas notas de forma que pareça uma gorda contribuição entre as outras ofertas. É como os fariseus que anunciavam suas esmolas com trombetas nas sinagogas e nas ruas de forma que todos as percebessem. Sobre essas pessoas, Jesus disse: já receberam sua plena recompensa. Desejam que os outros vejam sua demonstração de boas obras, e os outros veem. Esta é a sua recompensa. Buscam a glória dos homens, não a de Deus. Portanto, o reconhecimento humano é tudo o que receberão. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que a sua ajuda seja prestada em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Não podemos ter a impressão de que esse pecado é insignificante, mas Deus não considera assim. Jesus o chamou de o fermento dos fariseus. Esse mesmo fermento ameaçava infectar a igreja recém-nascida. Deus haveria de punir este pecado de forma dura e abrupta, enviando a todos sinais acerca da seriedade da vida na igreja. A resposta de Pedro. Pedro, sob a inspiração do Espírito de Deus, percebeu a hipocrisia deles. Imagine o choque de Ananias. Ele compareceu perante os apóstolos, colocou sua oferta aos pés deles, declarando-lhes presunçosamente ser aquele todo o dinheiro obtido com a venda da propriedade. É provável que tenha permanecido ali por um momento, deitando-se no que presumia ser a aprovação dos presentes. Deve ter imaginado que os apóstolos estavam vendo-o como um exemplo de espiritualidade, um homem generoso e piedoso. De repente, Pedro lhe disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Uma afirmação tanto confrontadora para um culto na igreja. Em muitas igrejas, Ananias teria recebido a aprovação que buscava a despeito de suas intenções. O líder de uma igreja pragmática poderia raciocinar: afinal, esta é uma considerável quantia de dinheiro. Tudo bem, as intenções dele não são puras. Mas, gente, ele não é um sujeito ruim, e nós podemos fazer uso desse dinheiro. Não podemos envergonhá-lo na frente de todos. Se o fizermos, jamais receberemos dele um centavo sequer. Pedro não pensou dessa forma. Confrontou o pecado diretamente. Por que encheu Satanás teu coração? Note que Pedro estava pondo a culpa em Ananias, não em Satanás. Por que? Ele perguntou. E novamente, como, pois, assentar-se no coração deste desígnio? Pedro deixou claro que o pecado foi a hipocrisia de Ananias, não o fato de ele ter retido parte do dinheiro. Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Ananias poderia ter feito o que desejasse com o dinheiro. Poderia não ter vendido a propriedade. Não havia qualquer exigência para que fizesse o contrário. Não teria pecado se houvesse dito: vendi minha propriedade, eis parte do dinheiro. Ele tinha pleno direito de dar quanto quisesse. Mas ele pecou ao declarar que estava dando tudo, quando na verdade guardara parte do dinheiro para si mesmo. Ananias mentiu a Deus, não apenas aos homens, mas especificamente foi uma clamorosa mentira contra o Espírito Santo.
Como é que ele havia mentido ao Espírito Santo? Fizeram o voto de dar todo o valor da propriedade e não cumpriu seu voto. O sábio do Antigo Testamento escreveu: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A lei de Moisés contém um alerta semelhante. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. O juízo de Deus. A resposta de Deus foi imediata, severa e final. Ele matou Ananias no mesmo instante. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Foi um ato judicial do Deus Santíssimo. Quem sabe o coração de Ananias parou de bater por causa do terror que se apoderou dele. Isso aconteceu diante de toda a congregação. Igreja amigável? Nem um pouco. Aliás, o efeito foi que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Deus tornara Ananias um exemplo para aqueles que fossem tentados a brincar com ele e a macular a pureza da igreja. Deus sempre julga o pecado dessa forma? É claro que não, mas como Nadab e Abiú, Coré, Acã, Herodes e outros nas escrituras, Ananias foi imediatamente julgado por seu pecado e pagou com sua própria vida. Deus soberanamente decidiu matá-lo naquela mesma hora. Assim, Ananias tornou-se um exemplo para todos. A verdade é que Deus poderia punir desta forma todo o pecado. O salário do pecado é a morte. É por causa das infinitas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Algumas vezes, Deus julga o pecado com morte física. Paulo escreveu aos Coríntios que estavam deturpando a sede do Senhor, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem, nesse versículo, refere-se à morte física. Deus estava, na verdade, exercendo juízo sobre aqueles coríntios irreverentes, por meio de doenças físicas e às vezes por meio da morte. No caso de Ananias, entretanto, não houve doença. Não houve intervalo de tempo. Ele caiu morto imediatamente. O juízo de Deus foi rápido e aterrorizante. O pecado de Safira. As escrituras declaram: levantando seus moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Safira não estava presente quando seu marido morreu. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Safira não estava ciente do destino de seu marido, talvez supunha que teria uma entrada triunfal, com todos admirando-o pelo grande ato de generosidade que ela e Ananias haviam praticado. Pedro confrontou imediatamente: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Essa resposta foi uma mentira deliberada, comprovando que ela e o marido haviam conspirado juntos para cometerem um ato premeditado de hipocrisia. Pedro foi tão objetivo quanto foi com Ananias. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Ela nem teve a oportunidade de responder. O juízo precisa começar pela casa de Deus. Deus leva a sério a pureza da igreja. Essa foi uma lição precoce e inesquecível acerca de como Deus vê o pecado na comunhão dos crentes. Em essência, Deus estava dizendo: eu não estou brincando de igreja, não brinco com pecadores, não estou interessado em ser amigável. Desejo retidão, verdade e corações sinceros. Com isso, ele testemunhou estar realmente falando com seriedade. A igreja não é um clube social. Qual foi então o resultado desse episódio? E sobreveio grande temor a toda a igreja. Naquele dia, houve um cuidadoso autoexame entre todos os que estavam ligados à igreja de Jerusalém. E a questão era exatamente essa: Deus estava purificando sua igreja. Ele queria ver seu povo encarando o pecado com seriedade. Tensionava desencorajar a falta de compromisso, queria que as pessoas o temessem. A igreja se reúne para cultuar a Deus.
Isso exige a confrontação do pecado. Neste episódio, Deus nos fornece um modelo básico para a reunião da igreja, o pecado sendo tratado com severidade. A questão não é o que os incrédulos pensam a respeito de tal severidade, e sim o que Deus pensa sobre tal iniquidade. Com certeza, na Jerusalém do primeiro século, havia outros pecadores mais vis do que Ananias e Safira. Herodes, por exemplo, por que Deus não o fulminou? Na verdade, foi o que Deus fez posteriormente, mas como escreveu Pedro, a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Deus julga seu próprio povo antes de voltar sua ira aos pagãos. Será que a igreja pode evitar o juízo de Deus? Sim, mas somente através do purificar-se a si mesma. Após haver alertado a igreja de Corinto sobre o fato de que Deus, por meio de doenças e morte, estava julgando seus membros que insistiam no pecado, Paulo lhes afirmou: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Em outras palavras, é a tarefa dos membros fiéis manter a pureza da igreja. Com toda franqueza, o ensino desta realidade causa mais impacto sobre os incrédulos do que uma conversa branda e informal, cujo propósito é fazê-los sentirem-se bem-vindos e aceitos. Isso deixa os incrédulos cientes de que a igreja é um povo santo e um lugar para os redimidos que amam a retidão, e não para pecadores impenitentes. Mantemos a pureza ao seguirmos o princípio que Deus delineou em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Referimos-nos a esse processo como disciplina da igreja. Pode não parecer um conceito muito amigável, mas é o que Deus ordena. O objetivo é purificar a igreja e desta forma abençoá-la e protegê-la contra o juízo de Deus. Paulo escreveu: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Jesus acrescentou: em verdade eu vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Lembre-se que nesse contexto Nosso Senhor estava explicando como lidarmos com o pecado na igreja. A verdade é que Cristo realiza sua própria vontade na igreja através do processo de disciplina. Ali estou no meio dele significa que ele opera através dos crentes, a fim de purificar a sua igreja, na medida que estes seguem as suas orientações. O resultado é que os pecadores arrependidos são restaurados, e os pecadores impenitentes são denunciados e expulsos da comunhão. Se não seguirmos este processo e, consequentemente, não mantivermos a igreja pura, o Senhor intervirá com juízo. Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Eis o ponto saliente na história de Ananias e Safira. O juízo de Deus contra eles produziu um efeito que foi além da igreja de Jerusalém, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O versículo 13 relata que os incrédulos não ousavam associar-se entre eles. Isto é precisamente oposto à filosofia da igreja amigável, que é tão popular em nossos dias. Em vez de atrair os incrédulos à igreja por fazê-los sentirem-se bem e seguros, Deus usou o temor para mantê-los afastados. O temor a Deus foi uma doutrina central na igreja primitiva, assim como o fora no Antigo Testamento. Incrédulos e crentes foram igualmente ensinados a temê-lo. Ninguém, senão um tolo, haveria de tratar a Deus com frivolidade. Era este temor que atraía as pessoas à salvação, conservando-as em obediência. A salvação não vem do simples querer participar da alegria e acabar com a dor emocional. Vem quando o coração clama por libertação do pecado. O movimento contemporâneo da igreja amigável almeja exatamente o contrário. Ao invés de suscitar o temor a Deus, procura retratá-lo como um Deus legal, festivo, pacato, manso e permissivo.
Pecadores arrogantes que com grande temor deveriam se aproximar de Deus, são encorajados a abusarem da graça de Deus. Os pecadores nada ouvem acerca da ira divina. Isso é tão errado quanto pregar uma heresia. Conforme o que aprendemos do episódio de Ananias e Safira, a ira de Deus não pode ser vista com leviandade. Paulo escreveu: se o julgamento primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Paulo falou da ira divina como sendo uma das primeiras motivações para o evangelismo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Para onde a filosofia da amigabilidade está levando a igreja? A filosofia da igreja amigável é uma curva fechada em direção ao caminho errado para a igreja. Estou convicto de que o menosprezo à adoração, às escrituras e à teologia, em última análise, resultará em um sério comprometimento doutrinário. Aliás, isso talvez já esteja ocorrendo. Líderes cristãos que se identificam como evangélicos estão começando a questionar doutrinas fundamentais como o inferno e a depravação humana. Um dos movimentos mais populares da atualidade abraça uma doutrina conhecida como imortalidade condicional, semelhante à doutrina do aniquilamento. É a crença de que os pecadores não redimidos, em vez de passarem a eternidade no inferno, são simplesmente erradicados. Encaixando-se perfeitamente à filosofia da igreja amigável, esse ponto de vista ensina que um Deus misericordioso não poderia consignar a um tormento eterno os seres criados por ele. Portanto, em lugar disso, Deus os elimina por completo. A imortalidade condicional e a doutrina do aniquilamento não são ideias novas. A história nos mostra, todavia, que a maioria das pessoas e movimentos que adotam a doutrina do aniquilamento não se mantêm ortodoxas. Negar a eternidade do inferno é equivalente a uma arrancada em direção ao declínio. Spurgeon atacou a imortalidade condicional, considerando-a como um dos grandes erros do declínio do século XIX. Ele afirmou: aqueles que negam a eternidade do inferno também destroem a esperança de um céu que a todo momento temos esperado. É claro que a recompensa dos justos não deve ter a maior duração do que o castigo dos ímpios. Ambos são descritos como eternos no mesmo versículo, e estas palavras foram proferidas pelos mesmos lábios sagrados. Portanto, visto que o castigo é descrito como duradouro por toda a eternidade, assim também deverá ser a vida. As Escrituras declaram: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Jesus falou a respeito do homem rico que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 23 e 24. Foi também Jesus quem disse: e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Marcos 9, 47 e 48. E Apocalipse 14, 11 descreve o estado eterno daqueles que seguirem o anticristo na tribulação. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, que quer que receba a marca do seu nome. Em todas as Escrituras, o próprio Senhor Jesus foi o ensinador mais prolífico acerca do inferno. Ele falou mais acerca deste assunto do que de todos os apóstolos, profetas e evangelistas juntos. A pregação que menospreza a ira de Deus não enriquece o evangelismo, pelo contrário, prejudica-o. A urgência do evangelho fica irremediavelmente perdida quando o pregador nega a realidade ou a severidade da punição eterna. A autoridade das Escrituras é comprometida quando uma porção tão grande dos ensinos de Jesus precisa ser negada ou atenuada. A seriedade do pecado é depreciada por tais doutrinas, e desta forma o evangelho é subvertido. Quão profundamente a tendência de se negar a existência do inferno já penetrou no evangelicalismo.
Uma pesquisa feita entre seminaristas evangélicos revelou que aproximadamente a metade deles, 46%, sente que pregar acerca do inferno aos incrédulos é de mau gosto. Pior do que isso, 3 em cada 10 dos pesquisadores que professam ser nascidos... Pior do que isso, 3 em cada 10 dos pesquisados que professam ser nascidos de novo creem que as pessoas boas irão para o céu quando morrerem, ainda que não crendo em Cristo. 1 entre 10 evangélicos afirmou que o conceito de pecado está fora de moda. Muitos dos que abraçaram a filosofia da igreja amigável não ponderam cuidadosamente como esta é incompatível com a verdadeira teologia bíblica. Em sua natureza, trata-se de uma visão pragmática e não bíblica. Baseia-se precisamente no mesmo pensamento que está corroendo o âmago da doutrina ortodoxa. Está conduzindo o evangelicalismo ao neomodernismo e encaminhando as igrejas a um rápido avanço rumo ao declínio. A resposta é claro, não é uma igreja não amigável, e sim uma comunhão vibrante, amigável, honesta, adoradora e comprometida de crentes que ministram uns aos outros, assim como a igreja de Atos 4, mas que se abstém do pecado, onde os crentes se mantêm responsáveis uns pelos outros e que ousadamente proclamam a verdade completa das Escrituras. As pessoas que não amam as coisas de Deus talvez não achem tal lugar muito amigável. Mas a bênção do Senhor estará sobre essa comunhão de verdadeiros crentes, pois foi isso que Deus ordenou que a igreja deve ser. E como prometeu, ele haverá de acrescentar pessoas à igreja.